Bem-vindos, bem-vindos. Falar sobre radiestesia, vamos falar sobre radiestesia. Coisas importantes. A pergunta correta na radiestesia é essencial. É ela que determina se o tratamento, se o gráfico, se o procedimento que você está executando está certo, correto, deve ser feito e assim por diante. A maioria das pessoas chega na radiestesia porque vê na radiestesia uma forma de ajudar, seja a si mesmo, seja o outro. Colaborar, diminuir o sofrimento, diminuir a dor, ajudar a encontrar oportunidades. E é uma motivação muito bonita, muito boa. Muitos conseguem fazer disso uma profissão, porque tem um talento, ou desenvolvem um talento para isso. Porém, temos detalhes. Porém, temos detalhes nesse nosso avanço, nesse nosso desenvolvimento. E o mesmo entusiasmo inicial, que nos motiva a buscar informações, a pesquisar, a estudar e implementar algumas ações, pode ser também um dos agentes que nos desmotiva, que nos dificulta, que atrapalha o nosso rendimento. A pergunta correta em radiestesia é um desses exemplos. Nesse começo, a gente vê o outro, ou a gente vê um problema do outro, ou a gente vê um problema nosso, ou uma dor nossa, e naturalmente nós buscamos, a nossa mente busca soluções. Então nós queremos um gráfico para prosperidade, um gráfico para diminuir a dor, para dar vitalidade. Nós queremos uma máquina radiestésica, uma máquina radiônica para implementar um tratamento diferenciado. Nós buscamos uma mesa radiônica. Muito cuidado nesse detalhe. Tem boas mesas, mas tem coisas no mercado que não vale a pena. E nós buscamos também essa mesa, todo cuidado. Então, buscamos as várias formas que a radiestesia tem para nos oferecer, para nos ajudar. E é um raciocínio rápido. A pessoa está com isso, eu ofereço isto. A pessoa está com aquilo, eu ofereço aquilo. Só que nem sempre isso é o adequado. Nem sempre nós devemos executar essa ação, e nem sempre essa ação é a ação ideal naquele momento. A forma de dirimir essa dúvida está aqui, no pêndulo. Ferramenta básica do radiestesista. É claro que para usar o pêndulo, como para usar qualquer ferramenta mais especializada, mais sensível, é preciso treinamento, é preciso acompanhamento, e tem outros vídeos falando sobre isso, certo? Bom, então, esse primeiro detalhe, use o pêndulo para determinar as coisas. Muito importante, guarde bastante isso. Segundo ponto, a pergunta, né? Eu tenho visto, e não é uma crítica minha, não quero que as pessoas que façam isso mudem, mas é uma sugestão, é uma ponderação a respeito. Eu vejo muitas pessoas oferecendo isso em cursos, em apostilas e até às vezes em alguns livros, que antes de começar o tratamento radiestésico, o radiestesista deve perguntar, né, se ele pode fazer aquilo, né, se ele deve fazer aquilo, se ele pode montar um gráfico, mexer com uma máquina ou com uma mesa, alguma coisa assim. E a pergunta que as pessoas usam para fazer isso, para tirar essa dúvida inicial, é divino? É divino eu montar o gráfico? É divino eu interferir nessa situação? É divino eu colocar a minha mão nesse ninho de marimbondos? Algumas situações são realmente um ninho de marimbondos, a gente se machuca. E esse é um exemplo de uma pergunta indevida. É divino. Por quê? Porque tudo é divino. Tudo. Tudo que existe vem de Deus. Então tudo é divino. Mesmo as coisas ruins são divinas. Mesmo as ações humanas, boas e ruins, provêm de um Criador, provêm de Deus. São reflexo do divino. Isso não é uma simplificação excessiva, isso não é uma atitude simplista minha, não. É
algo que a gente encontra em muitos lugares. Toda a criação é expressão do divino. Então, começar um trabalho radiestésico perguntando se é divino não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Porque dentro de nós, lá no fundo, todos nós sentimos essa conexão com a fonte. Mesmo que alguns neguem, mesmo que alguns se apeguem a um racionalismo, mesmo que alguns discriminem o Deus, é esse, o Deus é aquele, o meu Deus é maior, melhor, e assim por diante, todos nós temos esse sentimento dentro de nós, dessa conexão com o divino. Então, perguntar para o pêndulo antes de começar uma atividade radiestésica se é divino é uma pergunta incorreta que leva a ações incorretas e indevidas. Isso para um bom trabalho radiestésico, isso para um bom radiestesista. Então, a pergunta inicial é, ou deveria ser, posso, devo substituir é divino por um posso fazer tal ação, devo me envolver nessa questão. E são perguntas mais diretas, mais focadas e que a nossa mente vai obter uma resposta correta e concreta. A partir daí, a gente busca o melhor caminho. Vou para os gráficos, vou para uma máquina radiônica, vou para uma mesa, vou para... Qual o caminho que eu vou seguir para poder atender? Né? Vou fazer uma análise radiestésica da pessoa para ajudá-la. Então, qual o caminho que o radiestesista vai seguir? E aí o pêndulo, nosso amigo de sempre, amigo de todas as horas, nos auxilia em escolher. Se for um gráfico, por qual gráfico eu começo? Ah, mas a minha mente está dizendo que eu tenho que começar pelo alta vitalidade, porque ela é o que a pessoa está precisando. Não. Use o pêndulo para verificar se você deve começar pelo alta vitalidade. Talvez seja necessário outro gráfico antes dele. Dessa pergunta surge uma questão. Luiz, mas e quando eu faço a pergunta para o pêndulo se é divino e o pêndulo diz que não é divino? Né? É divino eu empreender essa ação radiestésica? O pêndulo diz que não. E qual a diferença quando eu digo posso empreender essa ação radiestésica e o pêndulo diz que não? Bom, no segundo caso, quando o pêndulo diz que você não pode, que você não deve, não faça. Não se envolva, abdique de qualquer ação. Você pode até pendular se isso é temporário ou não, se deve voltar ao assunto mais tarde ou não. Mas abdique. Quando o pêndulo diz que não é divino, é porque há dentro de você um processo de autossabotagem. Há dentro de você a sua mente buscando formas equivocadas de se expressar. Porque tudo é divino. E quando a sua mente diz que aquilo não é divino, então a sua mente está errada. E aí todo trabalho que uma mente equivocada pode desenvolver vai ser um trabalho equivocado, um trabalho que não vai trazer resultados, um trabalho que não vai ser útil. Então nós temos que cuidar desse detalhe muito pequeno, muito simples. Pergunta correta na radiestesia. E mais do que isso, a primeira pergunta correta em radiestesia. Devo, posso. E não é divino. Temos uma base interessante para isso. Um segundinho. Tem uma passagem desse livro, do Ken Wilber, tem um vídeo sobre ele, muito interessante, inclusive eu já citei ela como argumento em outro aspecto, e eu vou ler de novo. Plotino, que foi um filósofo já bem antigo, por volta do ano 1000, mas muito importante em toda a nossa civilização ocidental e, em consequência, no planeta como um todo, diz assim: Plotino, baseado nessa visão não dual, ou seja, na visão que não há certo e errado, positivo e negativo, bom e ruim, uma visão não dual, diz que somos como pessoas que não entendem de arte e que, portanto,
gostariam de eliminar certas cores de uma pintura simplesmente porque as julgam menos bonitas, sem perceber que isso, ao mesmo tempo, destruiria a pintura. Então ele está falando dessa questão da gente ver as coisas como o feio, o ruim, o negativo, o mal, não ser divino. Nós achamos, a nossa mente acha, muitas vezes inconscientemente, e aí está o problema dessa pergunta na radiestesia, que se a gente tirar todo o negativo e ficar só com o bom, vai ser melhor. É o ideal. Não é. Eliminar quaisquer características, afirma Plotino, seria estragar a beleza do todo. E é por meio delas que ele se torna completo. Todo Deus, a fonte, o Criador, se torna completo por tudo. Porque Deus não vai destruir e eliminar o negativo e a maldade. Essa é uma visão dualista da mente. Então, usar essa pergunta em radiestesia nos induz a um erro, a uma atitude equivocada. Interessante que a gente precisa ponderar sobre isso, né? Porque à primeira vista, é divino fazer tal coisa, nos traz uma segurança, nós estamos nos conectando com Deus, com o divino, e ele vai dizer para a gente se aquilo é bom, se aquilo deve ser feito, se aquilo vai trazer bons resultados. Então quando ele diz que o pêndulo responde, não, o pêndulo expressa, né, a gente já sabe disso, o pêndulo expressa que é divino, nós nos sentimos confortáveis, nós nos sentimos seguros em continuar o trabalho, porque temos essa aprovação. Mas se a gente for ponderar a respeito dessa pergunta, nós podemos ver que ela é complicada. Ela traz uma armadilha intrínseca nela, armadilha que a nossa mente, principalmente a mente ocidental, se acostumou a colocar, a expressar que a coisa ruim, que a maldade, que o problema, que a dificuldade não são divinos, que provém de Deus, não provém de Deus, que provém do homem ou de qualquer outra coisa, mas menos de Deus. E isso induz ao erro. Tudo provém de Deus. Então, como sugestão, e não como crítica para os que fazem isso, para os que aprenderam, para os que ensinam essa pergunta, é que se troque essa pergunta inicial. Antes de começar qualquer trabalho radiestésico, você precisa verificar se deve, se pode, se é permitido, se é possível, se é aconselhável você se envolver com essa questão. Porque esse envolvimento, quando não é adequado, quando não devemos nos envolver, traz problemas para todos, inclusive para o radiestesista. Porque criam-se laços indevidos, laços energéticos. Então, muito importante que a gente esteja atento e verifique não só a primeira pergunta inicial, mas todas as nossas ações com a radiestesia precisam passar por esse crivo, por essa ponderação. Não podemos ir no automático, não podemos fazer só porque foi ensinado assim, sem questionar. Coisas de épocas muito antigas ainda reverberam, coisas que já precisavam ser revistas e repensadas, aprimoradas, ou algumas até mantidas porque foram deturpadas. Então é importante para o radiestesista fazer a pergunta correta, escolher os termos corretos, escolher o uso do pêndulo e não da mente, não do raciocínio rápido, não da conclusão apressada. A pessoa está com isso, eu vou receitar tal coisa. Não. Use o pêndulo. Descubra tudo com o pêndulo. Qual o caminho? Qual o tempo? Né? A gente tem o relógio radiestésico. Qual o tempo? Se eu não posso fazer, pergunte. Use o pêndulo para expressar e use o relógio para determinar quanto tempo, daqui a quanto tempo eu devo abordar essa questão de novo, eu devo voltar a esse assunto, por quanto tempo eu devo persistir. Ferramenta básica do radiestesista. Ele deve substituir a nossa mente. Porque a nossa mente é falha. Nossa mente vê só um lado, só vê o lado bom principalmente. A nossa mente não tem essa amplitude toda. E se a gente não educá-la corretamente, para fazer as perguntas corretas,
os resultados não serão adequados, com toda certeza. Certo, pessoal? Então, de novo, não é crítica, não, é uma ponderação que eu acho muito importante, porque eu vejo muitas pessoas usando esse começo de abordagem do É Divino, e pelas razões que eu expliquei, não é adequado. Pondere, veja como funciona para você, e mude se for do seu agrado, se for da sua ponderação, se for do resultado dos seus questionamentos. Se não, você mantém o mesmo padrão de funcionamento e de atuação. Certo? Gratidão.